Dr. Francisco Assunção na janela da Paulista, conversando com a gente sobre como detectar problemas em crianças. E a gente no outro vídeo estava falando das crianças muito pequenas, né? E aí elas crescem. Elas crescem. E à medida que elas crescem, conforme nós já falamos, elas vão se socializando. Uhum. Então a socialização passa a ser um dos pontos importantes a serem observados. Até porque, se você pensar, a criança ela não chega ao psiquiatra porque ela sofre. A criança ela chega ao psiquiatra ou porque ela não corresponde ao que os pais querem, ou os professores, ou porque ela aborrece. Então ela não chega por sofrimento. É difícil a criança vir porque ela está se queixando que não está bem. Ela vem porque ela atrapalha. Então, aliás, ela não vem, ela é trazida. Então a sociabilidade passa a ser uma conduta de extrema importância para ser observada. E aí nós podíamos pensar numa espécie de contínuo. Você pode imaginar no centro desse contínuo uma criança normal, que brinca com os amigos, que estabelece relacionamentos com outras crianças e com adultos. Se você caminha para a esquerda, você vai pegando uma criança com dificuldades no relacionamento, inicialmente, vamos dizer assim, por timidez e inibição, até chegar num padrão total de isolamento. E aí você está trabalhando com alguns dados que são importantes. Timidez e inibição fazem parte da personalidade de várias pessoas, mas isso reflete alguma coisa também, reflete insegurança, reflete medo, pode refletir ansiedade, e isso dificulta o relacionamento com prejuízo funcional e adaptativo. Então, isso deve ser verificado, porque medo e ansiedade, quando excessivos, são prejudiciais a esse desenvolvimento. Quando eu chego a um ponto de isolamento, onde esse indivíduo não se relaciona e permanece autocentrado, bem, aí eu já estou trabalhando com quadros graves, né? Onde o maior representante seriam os quadros autísticos. Então, aí, com certeza, eu tenho que ver e observar isso o mais precocemente possível. É interessante porque quando você trabalha com grupos, vamos dizer assim, com muita privação, você ouve algumas coisas que são no mínimo surpreendentes. Então, por exemplo, uma criança autista chegar para você com 7 anos e ela francamente isolada, inclusive conversando muito pouco, não falando, e você perguntar à mãe assim: mas a senhora nunca percebeu que ela era diferente? E a mãe diz assim: porque ele era muito bonzinho. Sim, ele era bonzinho porque ele não fazia nada. Ele ficava sozinho, isolado, sem nenhuma interação. Mas não existe aí uma dificuldade da mãe assumir que a criança tem um problema? Também. Não, é um mecanismo de negação. É mais fácil eu achar que meu filho não tem nada e que isso faz parte, porque o pai também falou aos 6 anos, do que perceber que ele apresenta alguma coisa que não é compatível com o padrão de desenvolvimento. Então, aquela ideia que se tem assim, não se pode comparar crianças, não se pode comparar crianças em termos do desempenho, mas se pode e se deve comparar crianças em termos do seu desenvolvimento. Em média, crianças começam a falar frases aos 2 anos. Em média, crianças a partir de 2 anos se relacionam com outras de uma forma precária, primitiva, mas se relacionam. Em média, crianças com 4, 5 anos já estabelecem relacionamentos com a classe, com a professora, com os amiguinhos. Em média, crianças com 7 anos jogam com regras. Então, essas coisas têm que ser observadas, né? Porque, em média, apesar das pessoas politicamente corretas não gostarem, é o que dá o padrão do desempenho adaptado dentro de um determinado contexto. Se você caminhar para a direita, você vai encontrar indivíduos que são muito bem socializados, se relacionam muito bem, porém, a partir de um dado momento, isso também não é adequado, porque eu tenho uma autossuficiência exagerada, porque eu tenho uma ideia e uma autoestima muito grandes, porque com isso eu não respeito o outro, com isso eu me exponho a riscos, e aí eu posso estar falando de uma porção de coisas. Eu
estou irritado, eu estou agressivo. Não que a agressividade não seja uma característica humana, mas ela é socializada. Você imagina assim, uma criança com 8 meses, você tira o chocalho e ela se bate, ela é autoagressiva. Uma criança com 2 anos, você tira o carrinho e ela te bate, porque ela não é boba, sabe que foi você que frustrou e te bate. Só que aí ela é socializada, essa heteroagressividade é socializada, ela é ensinada, e isso também é importante, que ela não pode bater em ninguém. Aí ela não nem bate. Ninguém tira o carrinho. Pois é, aí ela não bate mais em você, porque você é a tia. Mas ela bate no coleguinha da escola. Aí ela vai de castigo. Aí ela aprende que ela não pode bater no coleguinha da escola. E espera o coleguinha na saída. E aí ela está no ginásio, né? Mas aí ela é suspensa. E isso progressivamente vai sendo assim até que na universidade ele espera o primeiro jogo de futebol, ele é zagueiro central, espera o centroavante e quebra a perna do centroavante. É a mesma agressividade, só que socializada. Agora, existem situações onde isso não é dessa maneira. E aí eu tenho que observar. Autoagressividade em crianças maiores tem um significado. Eu não posso me machucar. Então, presença de autoagressividade em crianças maiores, ou eu estou falando de grandes quadros de desenvolvimento, de alterações de desenvolvimento, eu encontro isso em graves retardos mentais, em graves autismos, ou eu estou falando em alterações de conduta muito sérias, que atualmente estão na moda e inclusive na internet, como se cortar, se automutilar, e que não podem ser consideradas como banais, né? Nós estamos pegando indivíduos que vão estruturar a própria personalidade de uma maneira bastante ruim para eles mesmos. Eu não estou falando socialmente, estou falando para eles, porque o sofrimento será deles, né? Então são dados que devem ser observados. Por outro lado, a presença da heteroagressividade de forma exagerada pode me representar muitas coisas, porque ele pode não ter controle de impulso. Então, você me diz alguma coisa muito pequena e eu bato em você, porque eu não consigo me controlar. Depois eu reconheço e peço desculpas. Eu posso encontrar isso em quadros de transtorno de atenção, eu posso encontrar isso em quadros de transtorno oposicional, eu posso encontrar isso em quadros de transtornos de impulsos mesmo. A minha agressividade pode ser por outra razão. Eu posso ter uma agressividade totalmente motivada e eu estou conversando com você e te bato. Mas aí eu já estou falando de quadros muito graves. Já estou falando de crianças acima de 8, 10 anos e estou falando de quadros psicóticos. Mas aí que tá, uma criança de 8, 10 anos com um quadro psicótico, ela não manifestou esse quadro antes? Ou ele pode surgir? Ele surge, né? Por exemplo, quando a gente fala de esquizofrenia de início precoce ou muito precoce, nós estamos falando assim, começaram uma criança normal que inicia um quadro de esquizofrenia ao redor de 8 anos, ou ao redor de 10, 11 anos. São esses os pontos que a gente vai mudar, inclusive, o nome de precoce e muito precoce. Né? Mas são crianças que são normais e, de repente, tem uma inflexão no seu desenvolvimento. Uma outra coisa é, eu posso manifestar agressividade de uma forma extremamente infantilizada porque eu não percebo a consequência. Então você pisa no meu pé, eu te empurro, você cai, se machuca e eu digo assim, nossa, eu não imaginei. Não, mas aí eu tenho que imaginar um transtorno de desenvolvimento mesmo, um retardo mental. Eu não avalio consequências. E a agressividade, a heteroagressividade mesmo, pode também ter um valor simbólico, se é que eu posso dizer assim. Né? Você, como minha mãe, é extremamente ruim. Entenda-se esse ruim como quiser. E eu me vingo cortando as suas roupas ou tendo outros padrões de agressão que não são socializados. Lógico que eu tenho que excluir ainda uma coisa que hoje é meio fora de moda, que é a falta de educação. Né? Então, falta de educação não é um problema psicopatológico, mas é um bom diagnóstico diferencial, porque uma coisa é
não ter controle de impulsos, outra coisa é não ter limites, porque não foi ensinado. E hoje em dia, muito frequente crianças sem limites. Muito. Né? Crianças sem limites, muito frequentes. Se delega para terceiros um cuidado que é parental, porque quem dá esses limites é a família. A escola pode auxiliar, mas isso não é um objetivo da escola, nem pode ser. E segundo, terceiro, que isso dá trabalho. E as pessoas acham que impor limites é um jeito de a criança não gostar delas, quando não é verdade. Né? A imposição de limites significa, inclusive, a oferta de segurança para essa criança, porque ela sabe em que situações ela pode transitar. Porque não tem jeito. Se você não impõe limite para o seu filho, o mundo vai impor. Com certeza. E aí gera sofrimento para ele. Com certeza, até porque você é muito mais tolerante do que o mundo. Claro. E você pode mostrar esse limite de uma forma afetiva, coisa que o mundo também não faz. E aí a nossa criança cresce e ela começa a manifestar a sexualidade. Veja, a sexualidade é uma coisa que está presente desde que essa criança nasce. Mas isso vai ser no próximo vídeo, né? Perfeito. Ok, muito obrigada, Francisco. Every time we say goodbye, I die a little. Every time